Não seja burro! O Massacre de Zon, ou Massacre do Zon, é um dos episódios mais chocantes e, ao mesmo tempo, mais importantes da história do tráfico transatlântico de escravos. Ele aconteceu em 1781 e durante muito tempo ficou esquecido ou minimizado. Hoje, é lembrado como um símbolo brutal da desumanização causada pela escravidão. E também como um ponto de virada no início do movimento abolicionista britânico. O que foi o Massacre do Zon Uzon era um navio negreiro britânico, pertencente à empresa Gregson Slave Trade Company, de Liverpool. Em setembro de 1781, ele partiu da costa da África Ocidental, carregado com entre 440 e 470 africanos escravizados, rumo à Jamaica, então colônia britânica. A viagem deveria durar cerca de 2 meses. Mas uma série de erros de navegação e decisões desastrosas transformou o percurso numa tragédia. A viagem e a tragédia, o capitão Luke Collingwood, inexperiente e doente, conduziu mal a rota do navio. Eles se perderam no oceano e demoraram muito mais que o previsto para chegar ao Caribe. Durante o trajeto, muitos escravizados morreram de sede. Doenças e falta de ventilação, menos as condições a bordo eram desumanas. Quando finalmente se aproximaram da Jamaica, o navio estava com escassez de água potável. E aí vem a parte mais terrível, o massacre, temendo perder dinheiro se os escravizados morressem naturalmente. O capitão Collingwood tomou uma decisão fria e calculada: jogar parte dos africanos vivos ao mar. Por quê? Porque o seguro marítimo cobria perdas por acidente, como morte por afogamento, mas não por doença. Ou seja, se os escravizados morressem naturalmente, os donos perderiam tudo, mas se fossem descartados no mar, poderiam reclamar o valor no seguro, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro de 1781. Cerca de 132 africanos foram lançados ao oceano, acorrentados, para morrerem afogados. Entre eles havia mulheres e crianças. Segundo testemunhas, alguns prisioneiros, ao perceberem o que iria acontecer, se atiraram ao mar por conta própria, preferindo a morte à escravidão. O julgamento absurdo, o caso só veio à tona meses depois, quando a empresa Gregson processou os seguradores exigindo indenização pelas mercadorias perdidas. Isso mesmo, os africanos jogados ao mar foram tratados como carga menos como propriedade. O julgamento ocorreu em 1783, em Londres. E pasme, o tribunal inicialmente decidiu a favor da empresa, dizendo que o massacre era um ato comercial necessário para preservar o restante da carga e a tripulação. Um dos juízes chegou a comparar o caso a jogar cavalos ao mar para salvar o navio. A decisão gerou indignação entre alguns juristas e intelectuais, e o caso foi levado a um novo julgamento. Dessa vez, o tribunal negou a indenização, mas ninguém foi acusado de assassinato. Nenhum tripulante foi punido. As consequências do massacre de Zon ficou relativamente esquecido por décadas, mas foi um ponto de virada no movimento abolicionista britânico. O ativista Granville Sharp foi um dos primeiros a denunciar o caso como assassinato em massa e a usá-lo como exemplo da barbárie da escravidão. O poeta William Cowper e o ex-escravizado Olaudá Equiano também divulgaram a história, gerando revolta na opinião pública. O caso se tornou um símbolo da crueldade institucionalizada, de como vidas humanas podiam ser tratadas como simples bens de seguro. Legado e memória. Hoje, o massacre do Zon é lembrado como um crime contra a humanidade, embora nunca tenha havido condenações. Estima-se que, durante os séculos de tráfico atlântico, mais de 12 milhões de africanos foram escravizados, e milhões morreram nas travessias. O Brasil é o país que mais recebeu escravizados, cerca de 4 a 5 milhões. O Zon representa, em uma única história, toda a frieza e desumanização daquele sistema. Em 2007, a artista Lubaina Imid criou uma obra chamada Naming the Money e outras instalações em memória das vítimas do Zon. Há também o poema Zon, da poetisa canadense Amy Norbese Philip, que recria o evento em linguagem poética e fragmentada, tentando dar voz às vítimas silenciadas. Porque ele é esquecido, apesar da sua importância, o massacre ficou de fora de muitos livros de história, especialmente nos currículos britânicos e europeus. Foi só nas últimas décadas
que ele começou a receber mais atenção. À medida que pesquisadores e artistas revisitam os crimes coloniais e escravistas com uma nova lente, em resumo, o massacre de Zon é a lembrança dolorosa de que a escravidão não foi apenas um sistema econômico, foi um colapso moral da humanidade, onde vidas humanas foram literalmente jogadas ao mar por lucro. Um episódio esquecido por muito tempo, mas que precisa ser contado, para que nunca mais se repita. Se você gostou do conteúdo e quer aprender mais sobre temas como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo, adoraríamos saber o que você pensa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.